Esse não está na UTI, não está no plantão. Gostaria de dar boa noite a todos e passar a palavra para o coordenador dessa reunião. Queria pedir que todos fechassem o som, para não dar esse vazamento de som que atrapalha muito. O nome dele completo aí, Está entrando aí doutor Glauco Lobo. Eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o doutor Henrique Leal, que vai coordenar essa reunião de hoje. Inicialmente, eu gostaria de, em nome da Academia Cearense de Medicina, agradecer a doutora Ana Rosenberg por mais essa oportunidade em que ela coloca a sua sala virtual à disposição da Academia Cearense de Medicina para realização dessa sessão ordinária, dessa reunião ordinária da Academia. Gostaria, então, também de pedir desculpas em nome do doutor Pedro Henrique Saraiva Leão por não poder estar presente hoje. Ele pede que eu avise que, por motivo de força maior, ele não vai poder estar presente e acompanhar essa reunião. E, em seguida, eu passo, então, a palavra ao vice-presidente aqui presente, acadêmico Janetson Baima, para que ele formalmente inicie a reunião. Palavra com Janetson Baima. Janetson, pode ligar seu som. Ok. Muito boa noite a todos. Eu referendo a manifestação do acadêmico Henrique Leal, em mais um agradecimento à doutora Ana Margarida, para conceder esse espaço virtual dela, que é muito valioso para a academia. Mas eu diria que, mais do que o espaço virtual, a participação pessoal dela, competente, disponível, amiga. Muito obrigado, Ana Margarida, mais uma vez, viu? E se acostume com esses agradecimentos, porque eles serão muito, muito longos ainda. Para mim é um grande prazer, eu agradeço. Estou aqui colocando minha sala à disposição sempre que for preciso. Ok, muito obrigado. Eu trago saudações acadêmicas do Dr. Pedro Henrique para todos os amigos e colegas que estão presentes nessa sala e trago um abraço fraterno e um voto de sensível gratidão ao Dr. Elvésio Feitosa por nos conceder dividir a sua sabedoria conosco nesta noite no tema que está escalado. Muito obrigado, Dr. Elvésio. Eu me remonto um pouco à nossa convivência no Hospital César Calles, Nos últimos tempos nós temos encontrado pouco, mas mantém-se a minha admiração pela sua pessoa, como cidadão, como homem e como profissional. Muito obrigado pela sua presença. E eu queria agora passar a palavra para o doutor Francisco Leutério, acadêmico Francisco Leutério, que vai fazer a apresentação do nosso conferencista da noite. Boa noite a todos, confrades e confreiras. O professor Elvésio Neves Feitosa é o conferencista deste encontro de fevereiro da Academia Cearense de Medicina, onde abordará o tema Desenvolvimento Moral dos Estudantes na Área de Saúde. Professor Dr. Elvésio Neves Feitosa, nobre filho dos Inhamuns, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Doutorado em bioética pela Universidade de Porto, Portugal, numa relação entre Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e Conselho Federal de Medicina. Ele é professor da Faculdade de Medicina da UFC, no Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente. Professor do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza, Unifor. Atual presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará.
Professor do Belvécio é um ativo bioeticista e humanista, autor de profícua produção na área acadêmica e na literatura de uma maneira em geral, onde pontifica como ensaísta, contista, memorialista e poeta. Enfim, um cativante ser denso e plural de nossa intelectualidade. Sinta-se bem acolhido neste nobre recanto acadêmico, meu querido mestre Elvésio. Muito obrigado, professor Eleutério, pelas palavras carinhosas, que são mais fruto da nossa amizade e convivência do que merecimento. Muito obrigado ao doutor Janedson, nosso amigo de longa data, em nome de quem saúdo todos os componentes da Academia Cearense de Medicina. Pessoas e todas pessoas ilustres da mais alta relevância no contexto da medicina em nosso estado e em nosso país. E para mim é uma honra muito grande ser convidado para conversarmos um pouco sobre a competência de julgamento moral dos estudantes de medicina, um tema ao qual tenho me dedicado, foi motivo da minha tese de doutorado, e eu tenho me dedicado ao longo de alguns anos. O desenvolvimento moral é tópico de grande interesse para várias áreas do conhecimento. A exemplo da psicologia, da sociologia, da antropologia e da educação. Como é que o ser humano, que nasce sem princípios morais, vai se transformando numa pessoa que respeita os outros e aprende a viver em sociedade? Esta questão tem sido estudada muitas vezes sob o rótulo de socialização. O problema da educação moral de adolescentes e adultos jovens não é apenas uma questão do tipo de conteúdo que deve ser oferecido, mas o que é mais importante é como ajudá-los a interiorizar valores morais. Valores esses em conexão com a sociedade, a cultura, a religião, como uma tarefa para que possam realizar o seu próprio desenvolvimento. O educador não pode estar voltado somente para o conteúdo programático da grade pedagógica dos cursos, das respectivas áreas do conhecimento. Há que se levar em consideração o processo, ou seja, o método. Se é algo que nós aprendemos ao longo desses últimos tempos, é que ensinar a ética médica da forma convencional, tradicional, e isso não impacta na melhoria das pessoas enquanto seres humanos. Então, estamos falhando nesse sentido. Temos que repensar o método. E isso com impacto, inclusive, na mudança de grade curricular. Pesquisas sobre o desenvolvimento moral dos profissionais de saúde têm demonstrado que o ensino universitário, por si só, não promove tal desenvolvimento. São necessários outros fatores, dentre eles o ambiente de ensino, que ofereça oportunidades de desenvolvimento do raciocínio autônomo na interação com o meio, bem como a utilização de metodologia pedagógica adequada. E isso com base em pesquisa, com base em experimentação. Eu vou pedir a permissão de todos para fazer uma projeção da minha apresentação para facilitar a compreensão. Só um momentinho que eu estou aqui. Eu já liberei para o senhor compartilhar a tela. Perfeito, eu só vou colocar aqui no slide inicial para poder projetar.
Todos estão vendo? Sim. Alguns anos atrás, eu estava lendo um trabalho sobre bioética, e essa afirmação desse bioeticista italiano, Giovanni Berlinguer, que também foi um político na Itália, ele era um médico sanitarista, e foi senador da República, senador italiano. E ele, numa palestra, num curso de Direito, fez a seguinte afirmação: todo estudante de medicina é um idealista no início do curso e um cínico no final do curso. Achando que tinha impactado muito com essa afirmação aos professores do direito, e os professores responderam: só não se preocupe não, que com o direito acontece exatamente a mesma coisa. Então, essa afirmação me chamou a atenção e despertou, digamos, a curiosidade no sentido de entender o porquê. E aí vem essas reflexões iniciais. Será que o ensino formal da ética médica e bioética, da forma tradicional, impacta positivamente na moralidade dos estudantes de medicina? O fato da gente conhecer os artigos de ética, conhecimento dos princípios éticos da profissão, nos melhora moralmente os estudantes? Será que existe instrumento para a gente medir a moralidade, se há perda ou se há ganho dessa moralidade ao longo do curso médico? Então, essas foram as reflexões iniciais, e ao buscar a literatura, encontramos esse autor, Kohlberg, ele era americano, já falecido, que na década de 50 fez uma tese de doutorado na mesma visão do construtivismo lá do Piaget, Piaget abordou a infância, abordando o desenvolvimento moral das pessoas já na adolescência e também na fase adulta. E essa tese de doutorado dele foi defendida em 1958, e aí ele, pela primeira vez, definiu o que a gente chama de competência moral. O que é competência moral? É a capacidade de tomar decisões e julgamentos que são morais, ou seja, com base em princípios internos, e de agir de acordo com tais julgamentos. Ela é composta, portanto, por dois componentes, né? Esse primeiro componente de tomar decisões, da capacidade de julgar ou tomar decisões, que a gente chama de componente afetivo. E esse segundo componente de agir de acordo com esses valores que a gente acredita, que a gente chama de componente cognitivo, que é exatamente a competência moral, o segundo componente. Eu sempre digo que essa primeira parte, nós todos temos ela bastante desenvolvida. Nós todos sabemos o que é o certo e o errado. Nós todos fazemos julgamentos morais. O problema é que, muitas vezes, a nossa ação não corresponde aos nossos julgamentos. Ou seja, a gente não age de acordo com aquilo que a gente defende que é correto. Ou seja, nós não temos a competência, em boa parte das vezes, para agir de acordo com nossas crenças. E aí a nossa competência é baixa. E aí o Linde, que é um autor alemão, da cidade de Constanz, na Alemanha, ele é um grande estudioso também da moralidade, é um psicólogo, e tem abordado muito essas questões também. E foi com base no referencial teórico do Linde que nós fizemos nossas pesquisas. Ele afirma, naquela definição de competência moral, que a moralidade ela tem um aspecto de capacidade, que é exatamente a competência, e não se deve fixar atenção apenas no seu aspecto afetivo, que é aquele primeiro componente, o dos julgamentos. Entretanto, o vínculo afetivo com os ideais e princípios morais, muito provavelmente, representa uma condição para a moralidade desenvolvida. É bom que as duas coisas andem juntas, ou seja, que a gente julgue adequadamente, com base em altos valores morais, e que a gente atue na mesma dimensão, para ter uma alta competência moral. Ainda na perspectiva do Linde, a moral baseia-se em princípios internos,
e só assim, mediante o compromisso pessoal com os próprios ideais, pode fundamentar capacidades democráticas importantes, como a autonomia e a maturidade. Ou seja, nós temos que ter compromisso com aquilo que a gente acredita que é correto. Esse compromisso implica em agir de acordo. O proceder faz parte da definição, ou seja, a moral não pode ficar limitada a ideais e valores, isso aí todos têm, inclusive os delinquentes, os corruptos, mas deve se manifestar no comportamento, esse é o problema, antes de se poder falar em capacidades morais. E aí ele propõe uma redefinição da competência moral ou maturidade moral democrática, como a capacidade de resolver conflitos e problemas com base em princípios morais, mediante deliberação aí no sentido de reflexão e discussão, em vez de ser através da violência, do engano, do embuste, ou curvando-se aos outros de uma forma subserviente. Então, se nós temos uma alta competência moral, a gente sempre está ligado na perspectiva do outro, como é que o outro enxerga a realidade e como é que ele fundamenta os seus pontos de vista, né? E nos afastamos da resolução dos problemas com base na violência, numa postura ditatorial, que é típica da baixa competência moral, a não aceitação dos contrários. E com base nos seus estudos, em adolescentes, que o Piaget já tinha feito isso em crianças, em adolescentes e adultos jovens, o Kohlberg, na década de 50 e 60, ele classificou, de acordo com o desenvolvimento moral, as pessoas em 3 níveis, e em cada nível desdobrando-se em 2 estágios. Um nível pré-convencional, um nível convencional e um nível pós-convencional. As pessoas classificam-se moralmente, de acordo com essa proposta do Kohlberg, do Lawrence Kohlberg, nesses 3 níveis, né? Então, no nível pré-convencional é aquele estágio inferior da moralidade em que o indivíduo ainda não entende as convenções ou não introjeta as convenções, as normas, as leis, os códigos. No nível convencional, ele já incorpora isso, e no nível pós-convencional, ele já questiona, ele já vai além disso, já passa a questionar as más leis, e nós vamos nos detalhar mais na frente, eu não vou me detalhar agora, nesse momento, esses estágios, porque a gente vai retomar essa discussão daqui a pouco. E para classificar essas pessoas nesses níveis, o Kohlberg ele trabalhava com alguns dilemas morais em que as pessoas iam dando respostas e fundamentando, e principalmente fundamentando as suas respostas. Ele trabalhava com 3 dilemas, eu trouxe só um deles aqui, que é o mais famoso, o dilema de Reis, e fazia uma série de perguntas depois, e depois analisava essas perguntas, essas respostas, as fundamentações que eram dadas para classificar os indivíduos naqueles níveis e também naqueles estágios de cada nível. Esse dilema é muito antigo, é de 58, está desatualizado com relação aí à medicação e ao preço também das coisas, mas vamos lá. Ele dizia que na Europa a mulher estava quase à morte devido a um tipo especial de câncer. Havia um remédio que os médicos achavam que poderia salvá-la. Era uma forma de rádio. Vamos pensar num remédio ultramoderno atualmente, né? Um imunomodulador, que um farmacêutico da cidade havia descoberto recentemente. O custo de produção do fármaco foi elevado, mas o farmacêutico estava a cobrar 10 vezes mais com relação ao custo de produção. Ele pagou $400 pelo rádio e estava cobrando 4.000 por uma pequena dose do fármaco. O marido da mulher doente, Reis, foi a todo mundo que ele conhecia para pedir dinheiro emprestado e tentou todos os meios legais, mas só conseguiu juntar em torno de $2.000, o que era metade do que o farmacêutico estava cobrando. Ele disse ao farmacêutico que sua mulher estava à beira da morte e pediu que lhe o vendesse mais barato ou que eu deixasse pagar depois. Mas o farmacêutico disse, não, eu descobri a droga e vou fazer dinheiro com isso. Após tentar todos os meios legais, Reis ficou desesperado
e considerou penetrar na loja do homem para roubar o remédio para a sua mulher. Depois de apresentar o dilema, ele aplicava a entrevista, como eu já falei, e fazia uma série de perguntas, e o importante aí não era simplesmente dizer sim ou não, mas fundamentar as respostas. Reis deveria ter roubado a droga? Se deveria ter roubado, por quê? Por que sim ou por que não, né? E se ele não gostasse da mulher, ainda assim deveria roubar o remédio? E se fosse um amigo? E se fosse um estranho? E se fosse um animal doméstico? Você acha que as pessoas devem fazer tudo para obedecer à lei? E aí, com base nas respostas, aí nós vamos nos detalhar mais naqueles estágios e os níveis e os estágios, né? Ele tem esse nível pré-convencional, como eu falei, que o indivíduo ainda não introjetou, não compreendeu e não segue as convenções, com o estágio primário, o primeiro estágio aí, que seria a orientação para punição e obediência. Ou seja, aquilo que há uma perspectiva, o indivíduo avalia o risco, né? Se houver uma perspectiva forte de punição, ele não age, né? Entretanto, se ele acha que a punição é remota, apareceu a oportunidade, ele age. E aí a gente imagina isso com relação a quem tem mais oportunidade, por exemplo, na esfera aí da corrupção no nosso país, né? Quer dizer, o indivíduo avalia se aquele ato que ele vai praticar existe uma ameaça grande de punição ou não. Se não houver essa ameaça, ele acha que está moralmente correto. É um ponto de vista extremamente egocêntrico, né? Uma moral heterônoma. E o indivíduo, nessa perspectiva, ele pode raciocinar da seguinte forma, nesse estágio. Ele estava certo em roubar o remédio e salvar a esposa, caso não tenha sido apanhado em flagrante, não houvesse a possibilidade de ser apanhado em flagrante. Esse seria um tipo de justificativo para esse estágio. No estágio 2, ainda no nível pré-convencional, o indivíduo ele é muito, digamos, afeito ao hedonismo, né? Aquilo que lhe dá prazer, e em nome desse prazer ele age, aquilo que lhe dá prazer está moralmente correto, né? E sempre na perspectiva também de uma troca, de um negócio, de uma mão lava a outra, né? Eu só faço isso para você se houver uma contrapartida. Também um estágio extremamente individualista e egoísta, né? E seria esse estágio 2. Na mesma questão do dilema, o indivíduo pode raciocinar da seguinte forma: o marido deve roubar para salvar a vida da mulher porque ele precisa dela para cozinhar, ou porque ele poderia precisar que ela salvasse a sua vida, ou porque ela vai cuidar dele na velhice. Então, esse tipo de raciocínio se enquadraria nesse estágio pré-convencional, nesse nível pré-convencional. No nível convencional, aí nós temos já, digamos, uma adequação ou uma adesão às normas, né? Às leis, aos códigos. Mas nós temos aí um estágio um pouco imaturo, que é esse estágio 3, que são das expectativas interpessoais mútuas. É o que chamamos de moralidade do bom garoto ou da boa garota. O indivíduo está sempre preocupado com a perspectiva do outro, o que o outro acha dele, né? Ele está sempre preocupado em dar satisfações ao outro, né? Como é que ele é visto pelos outros. Ele sente sempre a necessidade da aprovação pelos outros, né? E nessa perspectiva, como ele poderia raciocinar? Num sentido ou no outro, de roubar ou não roubar. Se ele não roubar, ele pode dar esse tipo de justificativa. Se o Reis lá não roubar, seus amigos dirão que ele é um cara mau, deixou a mulher morrer, ou seja, a preocupação com a opinião dos outros. Se ele roubar, seus amigos vão achar que ele é ladrão e não vão mais gostar dele. Ou seja, afirmando ou negando a situação, você pode ser enquadrado, o indivíduo pode ser enquadrado nesse nível, né? Nesse estágio. No nível convencional, estágio 4, é onde situam-se a maior parte dos adultos, seguidores das normas, seguidores da lei. O Kohlberg nos fala que a maior parte da população americana adulta estaria nesse nível. Há um grande respeito pela autoridade, por regras fixas e pela manutenção da ordem vigente. O comportamento moralmente correto consiste em cumprir o dever.
A justiça não é uma mera questão de relação entre os indivíduos, mas entre o indivíduo e o sistema. O respeito à lei é essencial para que a sociedade não se torne um caos. Então, são os seguidores da lei, né? Não questionam, inclusive, as leis. Então, o indivíduo, nesse estágio, ele argumenta. As pessoas tendem a não aceitar o roubo, entende que as pessoas tendem a não aceitar o roubo do remédio, nesse estágio, e se aceitarem ainda, o fazem como uma condição de exceção. Podem responder da seguinte forma: o marido deve roubar para salvar a vida da mulher doente, se eles aceitam isso, mas enfatiza o caráter de exceção dessa atitude e a importância de respeitar a lei. E aí nós temos o estágio pós-convencional. O Kohlberg, ele enfatizava que o desenvolvimento moral da pessoa, em geral, seguia rigorosamente esses estágios, mas nem sempre atingia esses níveis superiores, às vezes parava lá no pré-convencional. Por exemplo, boa parte dos delinquentes, né? Boa parte dos adolescentes ainda estão lá, e os delinquentes adultos. Aqui no nível pós-convencional, as pessoas já questionam as leis, questionam as más leis. Nesse estágio 5, elas apelam para o contrato social, ou seja, diante das más leis, elas reagem, mas elas procuram mudar essas leis pelos canais democráticos, né? Pelas negociações, apelando para o Congresso, para as câmaras estaduais e municipais, né? No dilema lá, ela poderia raciocinar da seguinte forma: deveria haver uma lei proibindo a posição abusiva do farmacêutico. E o mais alto estágio da moralidade é o estágio 6 dos princípios éticos universais, em que entre uma má lei e o seu convencimento, né, e a sua posição moral, você se rebela e assume as consequências, né? O indivíduo reconhece os princípios morais universais da consciência e age de acordo com eles. Se ele acha que a lei é má, é injusta, ele age de acordo com a sua consciência e assume as consequências. O Kohlberg nos informava que apenas 3 a 5% dos indivíduos atingiam esse estágio de moralidade, o que ele chamava de moralidade dos revolucionários pacifistas, e de todos os que permanecem fiéis aos seus princípios éticos, em vez de se conformarem com o poder estabelecido com a autoridade. O Kohlberg nos dava exemplo desse estágio de Jesus Cristo, Martin Luther King, pessoas desse porte, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, na verdade, Martin Luther King e também Gandhi. Então, no dilema de Reis, alguém nesse estágio daria as seguintes respostas: foi errado roubar o remédio legalmente, mas moralmente correto. Portanto, pode roubar, porque moralmente a vida está acima da lei, né? A preservação da vida está acima da lei. A preservação da vida é um dever prima facie, nada se sobrepõe a isso. O dever legal de não roubar é superado pelo dever moral de salvar uma vida. Então, de lá para cá, da década de 50 para cá, vários instrumentos de avaliação da competência moral têm sido desenvolvidos. Inicialmente, a entrevista do Kohlberg, de julgamento moral, que é um instrumento bem complexo, porque você tem que avaliar os discursos, as respostas, enquadrar essas respostas nos níveis, né? Esse teste desenvolvido pelo James Uresti, que era um neo-kohlbergiano, o teste de definição de dilemas ou de problemas, de avaliação de problemas. Esse teste de medida sociomoral objetiva, né? O teste de medida objetiva de reflexão sociomoral, do John Gibbs, também é um neo-kohlbergiano, e também do Georg Lind, que é o alemão que eu falei, né? O Moral Judgment Test, que mais recentemente ele está chamando teste de julgamento de competência moral, o teste de competência moral. No instrumento do Lind, que já está validado para a língua portuguesa pela Patrícia Batalha, que é uma psicóloga lá de Marília, uma professora, ela fez uma tese também nesse sentido, de doutorado.
nós temos dois dilemas, o dilema dos operários e o dilema do médico, o dilema do trabalhador e o dilema do médico. E, nesse dilema dos operários, vamos fazer aqui a leitura e depois ver como é que o instrumento avalia isso. Devido à existência de dimensões aparentemente infundadas, alguns operários de fábrica suspeitam que a chefia esteja ouvindo as conversas dos empregados através de um microfone oculto e usando tais informações contra os empregados. A chefia oficialmente nega essas acusações enfaticamente. O sindicato declara que só tomará providências contra a companhia quando forem encontradas provas que confirmem as suspeitas. Sendo assim, 2 operários decidem arrombar o escritório administrativo e roubam a transcrição de uma gravação que prova a alegação de espionagem por parte da chefia. Apresentado o dilema, aqui nós temos o outro dilema, que é o dilema do médico, que é uma situação de eutanásia. Havia uma mulher com câncer e não existia nenhuma esperança de salvá-la. Ela estava sofrendo de dores terríveis e tão fraca que uma dose maior de um analgésico como morfina, por exemplo, a mataria. Durante um período de temporária melhora, ela implorou ao médico que lhe desse morfina suficiente para matá-la. Ela disse que não poderia suportar a dor muito tempo mais e que estaria morta em poucas semanas de qualquer modo. O médico atendeu o seu desejo. Apresentado o dilema, por exemplo, aqui o dos operários, é feita uma primeira pergunta. Você concorda ou discorda com o comportamento dos operários? E tem uma escala aqui, tipo Likert, né, que vai de -3 a +3. O 0 aqui nem concorda e nem discorda, do -1 a -3 é a intensidade da discordância, ou então a intensidade da concordância, do +1 a +3. Esse primeiro componente, ele mede, digamos, aquele componente afetivo da competência moral. A intensidade, né, daquele componente afetivo. E vem o segundo componente do questionário, que mede a competência realmente. São feitas 6 perguntas a favor da atitude do roubo aí dos operários, né? E 6 perguntas contra. E cada uma dessas perguntas está estratificada num daqueles níveis lá do Kohlberg, do raciocínio de Kohlberg. E você vai responder cada uma dessas perguntas nessas mesmas escalas. E depois é gerado um índice. Isso com relação aos 2 dilemas, cada dilema com 6 perguntas a favor e 6 contra, portanto, são 24 perguntas. Isso é colocado numa planilha, é colocado num software, e isso resulta no índice, que é o índice de competência moral. Então, com relação ao roubo, por exemplo, os seguintes argumentos são a favor do comportamento dos operários. Suponha que alguém dê justificativa para agir como os operários agiram, você considera essas justificativas aceitáveis? Em uma escala de -4 a +4, você vai responder, né? Primeiro argumento, eles não causaram muitos prejuízos para a companhia. Isso está lá num daqueles estágios de Kohlberg, só que a gente que vai responder não está sabendo em que estágio está raciocinando. Devido ao desrespeito, e esses estágios estão misturados aí, eles não estão na mesma sequência. Devido aos desrespeitos da companhia em relação às leis, os meios utilizados seriam permitidos com o objetivo de restabelecer a lei e a ordem. A maioria dos operários aprovaria o que foi feito e muitos deles ficariam, inclusive, satisfeitos. A confiança entre as pessoas e a dignidade conta mais do que regulamentos internos da empresa. Desde que a companhia cometeu uma injustiça em primeiro lugar, os operários estariam justificados em roubar o escritório. Os operários não viram nenhum meio legal de revelar o mau uso que a companhia fazia das informações dessa forma obtidas e, portanto, escolheram fazer aquilo que consideravam o mal menor. E aqui eles dão, no mesmo sentido, dão 6 afirmações contra, né? 6 afirmativas contrárias ao roubo, né? E com as suas devidas fundamentações. Com base no índice que é calculado a partir de uma planilha, pode ser uma planilha de Excel ou um software, outro software, é calculado aquele índice de competência, que vai de 0 a 100. O Ling, inicialmente, chamou de baixa competência, o que está abaixo de 10, média competência de 10 a 30, aproximadamente, alta de 30 a 50 e muito alta acima de 50. A professora Márcia Schillinger também, que é uma brasileira, que hoje reside na Alemanha,
E mais recentemente ele estratificou mais esses níveis. De 0 a 5, nenhuma competência, de 5 a 9, alguma mais muito baixa e assim por diante. E professor Flávio Leitão, que eu vi aqui na reunião, veja que interessante, né? Aqui, estudos de ressonância magnética funcional, mostrando que o indivíduo de baixa competência moral, ele mobiliza nas respostas aos dilemas morais áreas do cérebro diferentes dos indivíduos de alta competência moral. Ou seja, ao responder aquelas questões dos dilemas, referentes aos dilemas morais, aqueles com mais baixa competência utilizam áreas diferentes, mobilizam mais, por exemplo, uma maior atividade do córtex pré-frontal dorsolateral direito, né? Indivíduos com mais baixa competência. Ou seja, a neurociência aí envolvida explicando esse aspecto. E vejamos aqui alguns estudos com relação, esse estudo aqui é da Márcia Schilling, é uma brasileira que hoje está na Alemanha, e também do professor Linde, mostrando aqui em diferentes cursos, aqui a psicologia, aqui a administração e aqui a escola médica, comparando alunos do primeiro semestre com alunos do último semestre. Veja, o que é verde aqui é do Brasil, o que é em vermelho é a Alemanha. Nós temos aqui a competência moral, o índice C, né? Aqui no inicial estava próximo de 20 dos alunos do primeiro semestre do Brasil, e ao longo do curso, no último semestre, os da psicologia atingiram um índice mais elevado um pouco, em média, né? Isso na Alemanha já começavam com a competência muito mais alta e também subiam. Os de administração, na Alemanha, subia, no Brasil caía. E vejamos a escola médica. Tanto na Alemanha quanto no Brasil, os alunos do último semestre caíam a competência moral quando comparados com os alunos do primeiro semestre. Isso aqui foi feito na República Tcheca, mostrando mais ou menos a mesma coisa. Comparando aqui os anos de estudo na medicina, em vermelho estão os alunos da própria República Tcheca e em verde estão os alunos estrangeiros que estudavam lá nas mesmas escolas, mostrando a tendência à queda ao longo do curso médico, né? Desse autor da República Tcheca, mostrando que esse mesmo fenômeno acontecia lá, a queda da competência moral ao longo do curso médio. Aqui, a Márcia Schilling, ela avaliou a ambiência adequada ou inadequada ou desfavorável, no sentido de manter ou perder a competência moral ao longo do curso médio. O que ela chamou de ambiência adequada? Aquele ambiente em que se promovem as discussões morais, em que as pessoas, os alunos assumem responsabilidades, sejam responsabilidades curriculares, semicurriculares ou extracurriculares, na perspectiva de liderar grêmios, de participar de movimentos sociais, de igreja, assim por diante. E podendo essas atividades serem curriculares ou não. E avaliando isso, considerando essas atividades como uma ambiência adequada, mostrou que no Brasil, quando havia esta ambiência adequada, não havia perda, permanecia estável. Quando a ambiência não era adequada, havia uma queda importante. Na Alemanha, quando essa ambiência era adequada, aumentava a competência e inadequada caía muito. Esse é um trabalho inicial, um estudo piloto que nós fizemos, que precedeu a nossa tese, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, com o professor Sérgio Rei, que é lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, que a Patrícia Batalha, que é lá de São Paulo, aquela professora de psicologia, que iniciou os estudos aqui no Brasil, e os professores da Universidade do Porto, principalmente o professor Rui Nunes, que é o professor catedrático de bioética lá da Universidade do Porto. Nós avaliamos na escola médica aqui de Fortaleza alunos do primeiro e do oitavo semestre. Primeiro semestre e oitavo semestre. 58 alunos no primeiro e 55 no oitavo. E aplicamos o dilema do operário, o dilema do médico e o total aqui, que é o que importa. Observamos que no dilema do operário eles se saíam melhores, tanto do primeiro quanto do oitavo. No dilema do médico, do oitavo saíam pior um pouco. E, no geral, houve uma queda de 6 pontos entre os do oitavo com relação aos do primeiro semestre.
ou seja, mostrando que aqui também havia essa queda. A gente teve a curiosidade de estratificar por idade. Será que no mesmo semestre aqueles alunos mais novos são diferentes dos alunos mais velhos, né? E aí pegamos aqueles alunos, aqui os N's, né? 17 a 18 anos, primeiro semestre do curso de medicina, 19 a 20 e maior ou igual a 21 anos. E havia uma diferença importante do primeiro grupo com relação aos demais. Ou seja, os alunos mais novos tinham mais alta competência. Parece que a exposição ao meio, ao longo da vida também, vai fazendo com que essa competência caia. Aqui a mesma coisa com relação aos alunos do 8º semestre. Aqueles maior do que 25 anos, maior ou igual a 25 anos, saíram bem piores com relação aos demais. E esse foi o principal trabalho da nossa tese, que foi publicado nessa revista, Advanced in Health Science Education, de 2013, com aqueles mesmos professores, e que a gente comparou alunos do curso de medicina daqui do Brasil, que estão aqui representados primeiro semestre em azul, 8º semestre em vermelho, com alunos da Universidade do Porto, aqui representados primeiro semestre em verde, 8º semestre em lilás. Ao comparar os brasileiros, o índice de competência moral, vocês estão vendo que do 8º semestre caiu muito com relação ao primeiro. No Porto caiu menos, caiu pouco, quase chega à significância estatística, mas não atingiu. E mostramos, quando comparamos os brasileiros com os portugueses, a gente saiu perdendo em tudo, né? O primeiro do Brasil com o primeiro de Portugal e o 8º do Brasil com o 8º de Portugal. Essa foi a nossa conclusão. Houve a regressão da competência moral na escola médica brasileira. Na escola portuguesa, houve uma estagnação com tendência à regressão, o P ficou em 0,06. Os estudantes da escola médica portuguesa, tanto do primeiro quanto do 8º semestre, eles tinham uma competência moral mais elevada do que os nossos estudantes aqui no Brasil. E indo para a literatura, o que a literatura nos informa com relação a isso? Então, várias pesquisas não detectaram alterações ou apenas aumento insignificante do desenvolvimento moral dos alunos ao longo dos cursos médicos, aplicando aqueles diferentes instrumentos, né? E aí nós temos os autores. Outros estudos revelaram regressão da competência moral dos estudantes ao longo do curso médico, principalmente com o instrumento que nós utilizamos, que é o MJT. Ele não estava aqui nesse primeiro grupo de autores. Então, com o MJT, praticamente todos caíram ao longo do curso médico. E aí, as suposições com relação a essa perda da competência. Por que isso acontece, né? Por que ao longo do curso médico os alunos vão tendo erosão da competência moral? Os autores aventam várias possibilidades. Insuficiente envolvimento e oportunidade de assumir papéis de liderança, ou de terem reflexões guiadas ou acompanhadas, né, com professores que estejam preparados para isso, principalmente reflexões na esfera filosófica, na esfera ética. Uma sobrecarga de trabalho exagerada, com pouco ou nenhum tempo para reflexão, discussões, leitura, não só leitura na área da medicina, mas na área humanística. Excessivo número de avaliações, rígido sistema hierárquico da escola médica. Muitas vezes as pessoas, em alguns ambientes, sequer têm a possibilidade de contra-argumentar, de se colocar. Influência do currículo oculto. Então, aquilo que não está na grade curricular, o ambiente em que o aluno vive, né? Em que ele observa o relativismo moral e o cinismo predominando, muitas vezes. E aquilo sendo considerado natural, né? Os alunos vão se tornando mais frios, vão desenvolvendo uma preocupação desinteressada pelo paciente, né? Uma preocupação desinteressada pelo paciente, ou seja, uma preocupação apenas formal, ou seja, desenvolvendo o cinismo, daquilo lá do Berlinguer, ao longo do curso. Entram como idealistas e saem como cínicos. Aqui nós comparamos por dilema, né? Todos eles se saíram melhor no dilema do trabalhador com relação ao dilema do médico, tanto na escola brasileira como na escola portuguesa. A explicação para isso é que no curso médico nós
E na sociedade, de uma forma geral, a gente não discute muito a morte, né? Não faz muitas reflexões, não prepara os alunos nesse aspecto. Essa questão da terminalidade da vida, digamos, ainda não é enfatizada como deveria. Então, e essa diferença de desempenho entre o dilema do trabalhador, em que eles pontuam mais alto com relação ao dilema do médico, é o que os autores chamam de segmentação moral. Ou seja, eles têm um melhor score para o dilema do trabalhador, e isso é verificado em várias publicações, né? Então, isso parece envolver a influência poderosa de agentes sociais, como a igreja, a religiosidade, as instituições militares e outras. São tentativas de explicar isso aí. Nessa pesquisa, nós acompanhamos, numa escola médica, os mesmos alunos, ao longo de 4 anos. Aplicamos o instrumento no primeiro semestre sem intervenção, ou seja, sem estabelecer uma metodologia de discussão de dilemas, apenas a forma tradicional de ensino. Aplicamos no primeiro, no terceiro, no quinto e no 8º semestre. Vejam que interessante, a curva verde é a curva que mede a competência. Aqui o dilema do médico está em vermelho e o azul está o dilema do trabalhador. Você vê que o dilema do médico não caiu tanto, o dilema do trabalhador caiu muito, do 3º para o 5º ano, e a competência moral caiu muito, foi lá de 25 por aí para 15, o índice, isso é a média, né? Então, aquele mesmo índice que a gente havia encontrado em turmas diferentes do 8º semestre, quando a gente comparou com a turma do S1, a gente encontrou nessa turma aqui, do S1, que era a inicial da pesquisa, no 4º ano ela estava igual à do 8º semestre que a gente havia comparado. Aqui a mesma coisa da idade, influência da idade no score C, mostrando aqui que os mais velhos, tanto na escola portuguesa quanto na brasileira, aqui é o S1 da escola brasileira, S8 da escola brasileira, o verde o S1 da escola portuguesa e o S8 da escola portuguesa. Vocês vejam que a turma com a faixa etária mais elevada se sai pior em todos os locais, né? Os alunos mais antigos. Esse aqui é um estudo da enfermagem, uma dissertação de mestrado de uma professora lá da Fiocruz, no Rio de Janeiro, Márcia Oliveira, em que ela comparou também na enfermagem o índice lá do primeiro semestre, a média do primeiro semestre, com relação à média do 9º semestre. Verificou uma queda significativa, aí, mais de 5 pontos, para a aplicação desse instrumento, se considera significante a partir de 5 pontos, então, significativa aí essa queda. E aqui no Ceará também nós fizemos com relação aos cursos de odontologia. Essa professora de odontologia, a Charmênia, nos convidou e nós participamos dessa pesquisa envolvendo 5 cursos de odontologia. Verificamos o quê? Aqui nós temos os alunos do primeiro ano, são todos os alunos do primeiro ano, dos 5 cursos, com relação aos alunos do último ano. Vejam aqui, com relação ao dilema do operário, houve uma queda, dilema do médico praticamente não houve alteração, e, no geral, houve uma pequena queda, né? Ou seja, nós tivemos aqui uma média do score C de 19 para o primeiro semestre, 17,6 para o último semestre aí da odontologia, né? Aqui, comparando escolas públicas e privadas, vamos nos concentrar apenas no score C aqui, as escolas públicas, os alunos tiveram uma competência moral maior com relação às escolas privadas, e isso foi significante. Isso em 2 hospitais lá no Chile, e isso com os médicos, né? Avaliando a competência moral dos médicos com relação à idade. Vejam que interessante. Aqui comparando homens com mulheres, aqui estão os N's, e aqui o índice de competência para as mulheres e para os homens. Não houve diferença estatística entre mulheres e homens. E aqui nós temos anos de exercício profissional. De 1 a 5 anos, estava lá com 25,8 o índice de competência, 6 a 10 baixou para 22,7, 11 a 15, 21, aí 16 a 20, 14, foi caindo, teve algumas coisas aqui que discordaram e tal, mas observem que há uma tendência geral também, ao longo do exercício profissional, de quem já é formado, e havendo essa perda da competência moral. Na nossa tese de doutorado, nós avaliamos também um outro aspecto da
da definição lá da competência moral, que foi o aspecto afetivo. Aquele apreço, digamos, aos argumentos, né? Observamos que nós temos aqui em azul o S1 da Escola Médica Brasileira, em vermelho o S8, o verde o S1 da Escola Médica Portuguesa e o lilás o S8 da Escola Médica Portuguesa. Vejam, no geral, que todos, independente da competência, todos os alunos rejeitam fortemente os argumentos dos estágios 1 e 2 de Kohlberg. Aqui são os argumentos de Kohlberg, naqueles diferentes estágios. No estágio 3, fica assim uma situação de neutralidade, do 3 para o 4, e aceitam, com certa intensidade, os argumentos dos estágios 5 e 6. Os alunos com menor competência rejeitam mais fracamente, né? Vejam que os alunos mais competentes foram os do S1 da Escola Médica Portuguesa, que está em verde. Ou seja, eles rejeitam mais fortemente os argumentos dos estágios pré-convencionais e aceitam mais fortemente os argumentos dos estágios pós-convencionais. O que é dito com relação a isso? As pessoas, em geral, têm preferências por altos ideais morais. Todos nós, inclusive os delinquentes. Todos nós valorizamos os altos ideais, né? Mas não para atuar no mesmo nível de idealismo, de acordo com outros estudos realizados em diferentes grupos étnicos e em sociedades diversas. Quando nós juntamos todos os alunos e reclassificamos de todas as escolas, brasileira e portuguesa, e estratificamos esses alunos de acordo com a competência moral, o azul está em baixa competência, o vermelhinho aqui média, o C em alta e o lilás aqui muito alto. Aliás, o verde em alta e o lilás em muito alto. Observem que esse de muito alto aqui, que é o lilás, ele rejeita fortemente os argumentos dos estágios pré-convencionais. 1 e 2, até o estágio 3 rejeita, do 4 em diante passa a aceitar. E aceita mais fortemente os estágios pós-convencionais, inclusive, aliás, do 4 em diante, né, do convencional 4 e dos 2 pós-convencionais, com relação aos demais com competência moral menor. Os de mais baixa competência, que é o C, que é o azul aqui, eles rejeitam fracamente os argumentos dos níveis dos estágios 1 e 2, né, e aceitam fortemente, fracamente, aceitam fracamente os argumentos dos estágios mais elevados também. Isso aqui é do Ling, estratificando mais, aí, mostrando esse mesmo aspecto. Os mais competentes aqui, com o C entre 80 e 100, foram os que rejeitaram mais fortemente os estágios pré-convencionais, inclusive até o estágio 4 foi rejeitado, e aceitaram mais fortemente os estágios 5 e 6. E os de mais baixa, que são os azuizinhos aqui, né, índice entre 0 e 9, rejeitaram fracamente e aceitaram fracamente. Então, isso é o que os autores chamam de paralelismo cognitivo-afetivo. E vejamos esse outro estudo aqui do Georg Ling, mostrando o seguinte, né, que com relação àquilo que eu falei inicialmente, inclusive os prisioneiros, as pessoas em conflito com a lei, né? Mas aqui em vermelho nós temos estudantes universitários rejeitando fortemente os argumentos pré-convencionais e aceitando fortemente os pós-convencionais, e depois nós temos prisioneiros masculinos aqui, também prisioneiros masculinos, e jovens prisioneiros aqui em marrom, né? Você vê que os prisioneiros, as pessoas em conflito com a lei, elas distinguem menos esses argumentos, aceitando fracamente, e se for jovem, mais fracamente ainda, né? E rejeitando fracamente os pré-convencionais e aceitando fracamente os pós-convencionais. Isso aqui com relação... Aqui é uma outra pesquisa também no mesmo sentido, incluindo aqui as mulheres prisioneiras, que estão aqui representadas por essas cruzinhas. Aqui está a curva das mulheres prisioneiras, que se assemelha muito ao dos homens, e essa aqui são dos estudantes, só a nível de comparação, para fazer comparação, né? Uns quadradinhos azuis, mostrando que mesmo os prisioneiros, eles defendem os argumentos, digamos, pós-convencionais e são contra os argumentos pré-convencionais. Então, o que é dito? É que existe
aquela parte da opinião, que é aquele primeiro item lá do instrumento, né, que existe um paralelismo cognitivo-afetivo. Essas curvas que eu mostrei aqui anteriormente são as curvas que mostram esse componente afetivo da competência moral, né? Então, quanto mais você tem competência, mais fortemente você rejeita no discurso, né, e na opinião os argumentos pré-convencionais e mais fortemente você aceita os argumentos pós-convencionais. As conclusões do nosso trabalho foram essas aí, né? O modelo pedagógico da graduação em medicina, nos anos que precedem o internato médico, não foi eficiente em promover o desenvolvimento da competência de juízo moral dos alunos. Pelo contrário, houve regressão ou, no mínimo, estagnação, que foi o caso lá de Portugal, da referida competência. Os alunos portugueses apresentaram esforços mais elevados do que os brasileiros. O fenômeno da segmentação moral foi observado em ambas as escolas médicas, com melhor desempenho dos alunos para o dilema do operário com relação ao dilema do médico, e observou-se esse paralelismo afetivo-cognitivo, ou seja, os alunos com score C mais elevado apresentaram rejeição mais intensa aos argumentos do nível pré-convencional de Kohlberg e a aceitação mais intensa dos argumentos do nível pós-convencional. E aí vem a grande pergunta, nós fizemos o diagnóstico. A escola médica, da forma como está ensinada, como a ética é ensinada, não melhora os alunos, né? Não melhora a competência dos alunos. Temos o que fazer? Existe remediação para isso? Vejamos o que existe na literatura. Então, o Kohlberg, o Blatt e o Kohlberg desenvolveram discussões de dilema, né, morais em escolas e verificaram o seguinte, que eles aplicavam aquela entrevista lá do Kohlberg, aliás, aqui já com score C, com base na entrevista do Kohlberg, e se fazia um pré-teste, que está aqui em laranja, se via a competência, e o pós-teste que está aqui em verde, né? E se avaliava, se aplicava o instrumento de novo e observou-se que, com base nisso, havia aumento da competência. Aqui, utilizando um grupo controle, em que não houve alteração nenhuma de competência. O tamanho do efeito da aplicação na verdade, aqui é um instrumento proposto pelo Georg Linde, que é o Método Constância de Discussão de Dilemas Morais, o KMDD. Existe uma metodologia bem definida, são discussões de 90 minutos, tem diversos passos, instruções nessa discussão, diversos passos, né? Há necessidade de formação docente, há necessidade de treinamento e certificação docente no método KMDD, para que impacte, ou seja, para que se obtenha esses resultados. Então, há necessidade de um treinamento. E se aplicou esse método lá de Constance, e depois o MJT, ou seja, o instrumento que avalia a competência, e observou-se que havia um ganho considerável de 15 pontos em média na turma, né? Aqui aplicando método similar também ao KMDD, mas com discussão, com alguma variação com relação ao original, observou-se também que havia um ganho significativo. Aqui, comparando o tradicional, as aulas tradicionais de ensino da ética, com relação a essa metodologia, e se aplicando o teste antes e depois, verificou-se que com a aplicação do instrumento KMDD, da metodologia KMDD, com relação a aulas tradicionais, o ganho de competência foi de 15,9 pontos, né, versus 34 para 37, 3 pontos, ou seja, as aulas impactaram em quase nada no ganho da competência moral, né? Aqui a mesma coisa, aulas tradicionais, e aqui aulas tradicionais com discussão, mas sem emprego do método. Aqui aulas tradicionais, aulas com emprego do método, ou então utilizando a metodologia de discussão de dilemas de uma forma similar. Então, nesse segundo aqui, vocês veem que é um ganho significativo, dependendo da metodologia de ensino utilizada, né? Aqui os efeitos também do KMDB, observando a permanência desse ganho da competência, né?
6 meses depois. Então, observou-se que havia praticamente a manutenção desse ganho, a média caiu de 35 para 34, aqui era o grupo controle, que não houve variação. Ou seja, não se perde tão facilmente essa competência que é ganha. Com relação à importância da competência moral democrática para a vida em sociedade, por que é importante desenvolver essa competência moral dos alunos? Vejamos aqui, a questão da quebra de contratos. Os autores aqui avaliaram, por exemplo, o não retorno de questionários, né? de atividades, de deveres que eram enviados aos alunos. E aqui é o percentual de não retorno, 66%. Você vê que os alunos com estágios mais baixos, o percentual de não retorno das atividades, de não resposta, é muito mais elevado do que os alunos de competência mais elevada. No nível 5 aqui, no estágio 5, aliás, nenhum deixou de responder, deixou de retornar. Resistência à tentação de violação de normas, né? Nós temos, e aqui é o percentual de percentual de violação, aqui na esquerda, e aqui nós temos os estágios de desenvolvimento moral, né? Aqui é com relação aos testes de vocabulário, né? Testes de linguagem, que está aqui em verde, honestidade, que está aqui em vermelho, não retorno de questionário, né? E outros aspectos. Então, vocês observam que, na medida em que a competência vai aumentando, essa resistência à tentação de violação das normas vai diminuindo. Rejeição à violência como maneira de mudar a sociedade. Aqui nós temos os índices de competência moral na vertical. As pessoas que aceitam a violência com índice de competência mais baixos e as que rejeitam a violência com um índice de competência muito mais elevada, né? Então, realmente, resolver as diferenças com base na maturidade moral, com base no diálogo, na reflexão, né? E no convencimento sem usar violência, ou seja, de uma forma democrática. Distúrbios em aula, né? Alunos geradores de distúrbio, de confusão em aula. Nós temos aqui os índices de competência e a média, o número médio de distúrbios. Observamos que, na medida em que a competência vai aumentando, os problemas vão diminuindo. Condição de vida difícil e competência moral versus pessoas que moram em locais de difícil, né, convivência, né, em ambientes perigosos, versus consumo de droga do ponto de vista da competência moral. Os alunos com baixa... Aliás, as pessoas com baixa... E aqui é o percentual de consumidores. As pessoas com baixa competência moral consomem muito mais do que as pessoas com alta competência moral. Comportamento de ajudar e protesto cívico. Vejamos o que está aqui. Preso por participar de protesto cívico, aqui em azul. Na medida em que você vai aumentando a sua competência moral, o percentual de pessoas que são presas por participarem desses protestos vai aumentando. Ajudar as pessoas, né, em situações de coação, aqui em vermelho. Mesmo nas situações difíceis, você tenta ajudar as pessoas. Intenções de ajudar, aqui em lilás, né, em rosa. E em verde, recusa em administrar choques, né, pelo aparelho opressor. Na medida em que você vai aumentando a sua competência moral, você vai apresentando resistência, no caso do policial, por exemplo, em administrar choque às pessoas. Então, o que sabemos, para encerrar? A competência moral democrática é a competência-chave para a vida conjunta em democracia. A competência moral democrática envolve os aspectos cognitivos e afetivos, como foi abordado. Eles não são componentes, eles fazem parte de uma mesma coisa, são aspectos. Eles não são dissociados, na verdade, eles andam juntos. A competência moral democrática pode ser ensinada e precisa ser ensinada. E há método efetivo para o ensino, que, para ser eficaz, precisa ser aplicado por professores bem treinados. E aqui nós reabordamos os conceitos de competência moral e de competência democrática. Como esses conceitos são muito próximos, eles são juntados num só, de competência moral democrática.
Agradeço demais a atenção de todos, muito obrigado e minhas desculpas por ter me alongado mais do que o previsto. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer ao doutor Elvésio Feitosa sua brilhante apresentação, agradecer em nome da diretoria da Academia Cearense de Medicina, e agora nós temos um tempo, talvez, aí de uns 30 minutos, ou, se for necessário, uns 40 minutos, para o debate e para perguntas que sejam direcionadas ao doutor Elvésio. Então, as pessoas podem se fazer as suas perguntas pelo chat ou de maneira oral, abrindo os seus microfones e falando. Falar. O Flávio Leitão, doutor Flávio Leitão, não é acadêmico, quer fazer uma pergunta, né? Tenha bondade, Flávio. Eu senti uma felicidade muito grande ao ouvir essa palestra do professor Elvésio Feitosa, porque, embora eu não tenha o seu conhecimento científico, intuitivamente, eu criei um artifício, quando o chefe do departamento de cirurgia durante 2 anos, na tentativa de melhorar o aspecto moral dos pacientes, dos nossos estudantes. Então, eu fiz o seguinte: uma vez por mês, nós tínhamos uma sessão levando pessoas de reconhecido saber para falar sobre assuntos preferencialmente não médicos que envolvesse aspectos filosóficos, éticos, culturais, literários, coisas desse tipo. E o pessoal gostava muito dessas conferências. Eu acho que isso contribuiu para melhorar, eu tenho impressão. Essas principalmente do Henrique Saraiva Leão, que focou mais na parte de literatura, tanto é que ele quis criar uma disciplina de literatura e medicina. A minha finalidade era tentar fazer com que os meninos tivessem uma pintura geral do aspecto moral, filosófico, ético. Então, eu tentei fazer isso. Ainda hoje, o chefe do departamento de cirurgia, que é o doutor Fernando Pinheiro, mantém isso. Eu acho que não tenho a impressão que isso contribui a alguma coisa, não, Elvésio? Perfeito. O que é dito é que na escola médica, digamos, o ensino ele é muito voltado para o biologicismo, né? E o aluno ele tem muito pouca oportunidade de discussão da área humanística, né? Muitas vezes a própria cadeira ou disciplina de ética médica e bioética, ela está vinculada à medicina legal e está solta lá num determinado semestre, e depois praticamente não se fala mais em ética e não se faz discussão, não se propiciam ambientes de reflexão, né? E então isso, quer dizer, se fala muito em ética e se faz muito pouco por ela, eu sempre falo isso, né? Se fala muito em ética na medicina e durante o curso médico se faz muito pouco por ela. Quer dizer, e depois nós vamos sentir isso lá na frente. Nós que estamos lá no conselho, assistimos diariamente à dificuldade dos egressos em lidar com situações conflituosas, né? Em não ter a competência para resolver as situações conflituosas. Ou seja, o nosso aparelho formador realmente deixa muito a desejar, porque realmente não se faz uma coisa que deveria ser discutida em todos os semestres, deveria ter uma carga horária mínima e de uma forma adequada, né? Fazendo com que as reflexões, os alunos sejam, digamos, proativos, sejam participantes de reflexões, né? E eles possam opinar e possam se colocar. Realmente isso não é feito em boa parte das vezes. E dessa forma, realmente nós temos esse quadro. Então, acho que todas as oportunidades que possam ser criadas, não só para a discussão ética, mas para discussão filosófica, arte, né, cultura de uma maneira geral, no curso médico, realmente podem ter um impacto positivo nesse aspecto. Doutor Elvésio, eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. 2 perguntas. A primeira é o seguinte: eu achei muito interessante o seu estudo. Sim, realmente, para mim foi assim muito ilustrativo, né, e informativo ver essas quantificações já desenvolvidas para avaliar, né, o comportamento ético e moral. Agora,
Eu pergunto se você conhece estudos sobre, você falou na avaliação do primeiro ao 8º semestre do curso de medicina ou ao último semestre. E existe avaliação correspondente ao longo da vida do médico? Uma coisa, eu citei esse nível se mantém estável ou ele continua se degradando? Pois é uma curiosidade nossa também, né? Quer dizer, será que se a gente acompanhasse aqueles mesmos alunos, se nós aplicamos um instrumento que hoje já terminaram o curso médico, né? Se a gente acompanhar por algum tempo, será que a gente teria essa degradação, essa erosão que a gente observa durante o curso? O que eu mostrei aqui foi aquele estudo chileno, né? Naqueles 2 hospitais, naqueles 2 ambientes hospitalares, abordando o tempo de formatura versus a competência moral. E observamos que ali, naquele estudo, houve essa constatação. Havia uma tendência a uma queda ao longo dos anos, ou seja, na medida em que havia mais tempo de formado, os médicos tinham mais tempo de formado, naquelas faixas etárias, naquelas faixas ali de formado, havia essa tendência à queda. Mas é algo que é pouco estudado. É o único trabalho que eu conheço é aquele trabalho chileno. E a segunda pergunta que eu queria lhe fazer é se nesses métodos de avaliação da honestidade, eu entendi, pelo menos parcialmente, a primeira parte, inclusive o método KMDD, né? Mas o que me ficou foi a dúvida. O método KMDD, ele visa, vamos dizer assim, a ilustrar ou a enriquecer o seu componente, o seu padrão intelectual cognitivo sobre a honestidade, entrando aí o componente efetivo, mas, assim, meramente ao nível de resposta de perguntas ou de avaliações, ou existe um componente, um estudo de honestidade ao nível das ações, de como você realmente se comporta na situação prática? Por exemplo, não respondendo os relatórios ou pescando, né? Coisa desse tipo. Existe avaliação desse tipo, assim, nos nossos estudantes aqui, por exemplo? Na verdade, o método Constance de discussão de dilemas, ele disciplina como é que deve ser feita uma discussão, né? Então, ele diz os passos. Primeiro ali do problema, depois várias pessoas se colocam a favor daquela resolução que é dada, várias pessoas se colocam contra, cada uma dessas pessoas tem que fundamentar por que se colocou, né? Contra ou a favor, e assim, essa fundamentação é discutida e tudo mais. E essas sessões, elas duram em torno de 90 minutos de discussão. Tem vários outros, digamos, detalhes com relação a essa metodologia. O que é dito é que quando você segue a metodologia correta e precisa formar o professor nisso, digamos, capacitar o professor nisso, aquilo impacta naquela melhora da competência, né? Indiretamente, a melhora da competência parece impactar também no aumento da honestidade naquele estudo lá que avaliou como um dos componentes, né? Aquelas pessoas com mais alta competência moral. O que é a competência moral? É você agir de acordo com aquilo que você acredita que é certo, né? Quer dizer, nós todos acreditamos, inclusive os delinquentes, eu falo isso, né? Inclusive os corruptos, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Todos nós temos essa noção perfeitamente desenvolvida. O problema é quando aparece a tentação, né? Quando aparece a tentação, quem tem competência resiste, não transgride, não cai no ilícito. Quem não tem competência transgride, avalia a possibilidade digamos, de castigo, né? de prisão e tudo mais, né? E se essa possibilidade for remota, transgride, aproveita a oportunidade, né? Ou seja, e aí a gente começa a entender o porquê da grande distância entre o discurso e a prática. E a gente começa a entender por que também ideologia não tem nada a ver com honestidade. Porque ideologia, quer dizer, nós podemos ter o nosso discurso ideológico de um lado ou de outro, né? Mas, assim, às vezes a pessoa tem um discurso tão bonito e quando assume uma posição de comando, faz exatamente, e que tem as mesmas oportunidades, faz exatamente o que os outros que estavam naquela situação faziam, né? Ou seja, não tem muito a ver discurso, né? Não tem muito a ver aquilo que a gente defende como certo,
com relação àquilo que a gente faz, né? Com o nosso comportamento. As pessoas que têm alta competência, em geral, o que elas defendem como certo, o seu comportamento condiz com a sua defesa, com o seu discurso. As pessoas com baixa competência defendem da mesma forma que é certo. O problema é que, na hora da oportunidade de transgredir, elas não resistem. Obrigado. Vou fazer uma pergunta, Verso. Pois não. Alô? Pois não, doutor Martins. George, Verso. Viu? George está falando. George, desculpa. Exato. Estou te suando, rapaz, não é brincadeira. Verso, eu achei muito interessante a sua aula, porque eu me dedico a isso aí há mais de 20 anos. Estou aposentado da faculdade, mas toda quarta-feira, ou era na quinta-feira, nós nos reunimos para discutir um assunto, às vezes era sobre placebo, às vezes era um estudo sobre eutanásia, né? Então sobre estado de vida vegetativa, e isso passou-se. Mas nos últimos 10 anos, eu tenho, aqui a Faculdade Cristo, me permitiu, na sexta-feira, e eu só fui para lá por causa disso, um curso que eu montei chamado Epistemologia Médica, desse termo, né? Em que são 3 horas em que eu apresento um caso clínico, e depois desse caso clínico, que geralmente é o último caso clínico apresentado nas sessões, eu apresento imagens, ou slide, ou filme de paciente. Mas sempre eu começo com a discussão do que você colocou aí. Eu geralmente coloco módulos assim, de a história da história clínica, né? O método clínico, né? O que é anamnese, o que é exame físico, quais são a diferença filosófica do método que é cartesiano, o outro é o método dedutivo, hipotético dedutivo, coloca anamnese difícil e heurística do diagnóstico. Depois eu parto para um outro processo que implica sobre a morte, né? Morte do Ocidente, baseado muito no Philippe Arrier, né? Sobre o estudo da morte, depois a morte clínica, depois luto, que eu fico com muita pena, porque esses meninos não conhecem realmente as dificuldades com luto, e 5 a 10% dos nossos pacientes vão ao consultório, são lutos complicados. E depois eu entro nessa parte da história da ética médica, que leva a alguns casos clássicos de discussão, como o da Anna Killen, como o estudo do Tuskegee. E eu venho me dedicando a isso aí, rapaz, e eu vou lhe dizer o que é que acontece. Eu não sei se ajuda muito, não, porque eu já tive alguns feedbacks, principalmente de interno, assim, que eles estão muito interessados no caso clínico, na discussão heurística de como chegar a um diagnóstico, ou os erros comuns, diagnósticos, viés, representatividade, disponibilidade, navalha de Ockham, dito de Rica, e nas imagens, principalmente. Às vezes eu levo 100 slides, às vezes eu levo 20 filmes de paciente, e muito pouca coisa. Mas interessante é que, por algum tempo, os que se formavam e entravam na residência, eventualmente voltavam para assistir justamente aquela discussão primeira, que era justamente essa questão, e que os estudantes não estão muito interessados, não. E eu tenho dito sempre, e aqui você concordou, eu concordo com você, e isso eu digo sempre explicitamente, que a ética médica ela deveria ser o curso todo da medicina. E é claro que a ética como um todo, né, estudando desde a ética aristotélica, né, até Jeremy Bentham, né, o consequencialismo, né, passando por Kant, que eu acho fundamental, que seria a base, ela não abarca toda a medicina, né? É tanto que o Código de Ética Médica ele não é o bastante para resolver problemas que nós temos todos os dias aparecendo. Basta ver vários institutos seguir, né, a hemodiálise, quando começou lá em Seattle, 1960, que não tinha para todo mundo, só tinha 8 máquinas e tinha 20 mil americanos necessitando de hemodiálise, e que criaram um comitê secreto, você sabe muito bem disso aí, de 7 pessoas, dos quais só 2 eram médicos e não nefrologistas, né? Tinha um pastor, tinha um dono de padaria, tinha uma senhora, tinha um advogado, e que julgavam baseado as pessoas irem para a hemodiálise sobre vários aspectos. Se era casado, se tinha religião, se tinha uma profissão, se não era viciado, se não era alcoolista. É dito o seguinte, se um hippie, na época não era o hippie, era os beatininhos, que passasse por lá, ele iria para o fim da fila, né, baseado naqueles critérios. E assim, então, a ética realmente estruturada, como saber, né, ela talvez não tenha todas as respostas para as ciências da vida, né? Então, por isso chama-se bioética.
porque ela faz uma interseção em várias áreas, de antropologia, de cultura, né, de religião. E eu acho que deveria o curso de medicina, na minha opinião, desde o primeiro semestre, ter uma formação ética estruturada, na ética filosófica mesmo, né? Um curso valente, e a partir daí, todo semestre, ter um intensivão, talvez 7 dias, talvez espalhado ao longo do curso, né? Na discussão da ética aplicada à saúde, ou à bioética. Eu acho fundamental isso até chegar ao 8º semestre, porque vão para o internato, aí a história é diferente, né? Porque, de fato, eu vejo uma dificuldade imensa, como você mesmo colocou, de colegas ter alguma noção realmente do o que fazer, e o que fazer, o que é certo. Porque não há uma estruturação básica, usualmente nos cursos de medicina, da formação de o que é correto fazer, quais são as consequências dos meus atos. Me baseio em quê? Numa estrutura metafísica aristotélica, ou na questão prática da vida kantiana, mas isso não se discute. É impressionante a pobreza. E a impressão que eu tenho é que eu estou falando no deserto. Pouca gente tem interesse nisso. E olhe que eu vim às duras penas estudando isso, né? Porque eu não tive essa formação, mas eu vi a dificuldade que eu tinha com meus pacientes e com situações muito difíceis. Testemunho de Jeová, que está com leucemia, que não aceita a transfusão de sangue. Isso daí é um transtorno quando chega num serviço clínico médico, não é uma formação, né? A questão de pacientes pedindo realmente uma morfina, né? Aquela estrutura que você colocou até da paciente que tomaria uma morfina e morreria, eu acho que não é bem assim. Até porque você existe uma hierarquia de tratamento, né? Um paciente pode pedir, me dê morfina para morrer, porque eu vou morrer daqui a 2 semanas. Você pode dizer, olha, eu não vou lhe dar morfina para morrer, mas eu vou lhe tirar a sua dor. Que já aconteceu comigo, vou tirar a sua dor. Você aceita? Bom, tirando a dor, e é possível tirar, é claro que às vezes é preciso uma dose maior, né? Mas você tira a dor do paciente. Eventualmente é dito que a dose da morfina, às vezes, apressa de fato pela depressão respiratória, mas é uma outra história isso aí. O que eu quero dizer é que esses estudos seu mostram, foi até surpresa para mim ver essa queda, né? Porque eu esperaria que esses cursos tivessem, pelo menos ao longo do curso, e principalmente nas cadeiras clínicas, não nas cadeiras básicas, né? Não nas cadeiras básicas, mas a estruturação dos cursos de medicina mudou muito, né? Já não tem mais as cadeiras básicas, a cadeira que foi estruturada pelo Skoda, né? Que em Berlim, que era a cadeira de semiologia, né? Aliás, propedêutica, que vem propaganda, introdução ao saber, depois exame clínico, e entre as cadeiras clínicas. E as cadeiras clínicas, que são tardias, era que, já que você trata com o paciente, talvez forçasse subir um pouquinho a mais a competência moral dos estudantes. E é o contrário do que eu vi aí. Isso é uma surpresa para mim, realmente, né? Eu não sei se é a estrutura do curso de medicina, que já não tem mais as cadeiras básicas, está tudo misturado, né? Por módulos agora, eu não sei realmente o que é o melhor, aprendi de outra forma, mas é uma surpresa para mim ver que as cadeiras, se for as cadeiras clínicas lá na frente, como é que a competência moral cai? Porque o indivíduo está trabalhando diretamente com o indivíduo que sofre, né? Aquele que está aí na sua frente, aquele ali que está colocando você numa situação, muitas vezes, que você toma um susto, porque você não tem a competência e tem que estudar. Era isso que eu queria dizer para você, que realmente, se a gente pudesse mudar os currículos, seria muito interessante. Eu vejo isso. Obrigado. Eu estou pedindo para falar há algum tempo, e até me inscrevi antes no chat. Eu me inscrevi 2 vezes, antes de todo mundo. Posso falar agora? Ou tem alguém na frente? Eu vejo aqui não, Marcelo, pode falar, mas se tiver, a gente dá tempo. Tá, boa noite. Eu tinha pergunta a fazer ao Elvésio, quero antes cumprimentá-lo pela exposição, pela riqueza da exposição, mas começo lembrando que nós temos necessidade da sua conferência para os nossos anais. Aproveitando que eu estou falando dos anais, eu consegui avançar um pouco mais na questão das conferências, e das 20 previstas para os nossos anais, avançamos para 11, mas ainda tem um percurso aí de 9 expositores para me mandarem as suas participações. Assim como rememoro
eu só tenho, das 8 exposições, eu tenho 4. Todas as conferências de posse, de saudação e do acolhimento do acadêmico, e os discursos de posse, eu os tenho todos. E eu faço um clamor para que me mandem isso no correio do mês de fevereiro, porque eu preciso entregar isso no mês de março na gráfica, e é uma disputa grande, porque tem muito livro acumulado por conta da pandemia. Eu tenho uma certa experiência com bioética e ética médica em disciplina, porque nós criamos essa disciplina na UES. A princípio, ela ficava, nos primeiros anos, na metade do curso, lá pelo quinto, sexto semestre, e depois, na reforma, nós deixamos para que ela entrasse um pouco antes do internato, que foi uma experiência melhor. O que a gente percebe também, eu passei mais ou menos 30 anos da minha vida conduzindo o processo seletivo para a residência médica da Secretaria de Saúde, antes FUSEC, depois residência através da Escola de Saúde Pública, antes desse processo de unificação pela SUS. E aí nós tínhamos, como por todo o período, eu era o responsável pelas questões de medicina preventiva e social, por minha conta, até seguindo uma orientação da Comitê de Ética e Pesquisa, das sociedades relacionadas à bioética, nós dávamos um jeito de incluir, na minha parte, nós incluímos questões de bioética e ética médica, e até instigávamos aqui nas provas de especialidades clínicas, cirúrgica e tal, que os colegas também procurassem inserir casos que tivessem uma conexão com esses aspectos, para forçar um pouco tanto ao candidato da primeira residência como a segunda residência, que ele precisa lembrar de quão importante é esse domínio e essa cultura da integridade, da honestidade, e de observar o Código de Ética Médica. E o próprio MEC, INEP, através do ENAD, ele também orienta os elaboradores de itens para a possibilidade de incluir questões que envolvam esses aspectos éticos. E a minha pergunta ao nobre colega Elvésio, presidente do nosso conselho, é se você notou se você chegou a estudar, no caso das escolas, da escola brasileira, Escola do Nordeste, se você notou, o estudo ele entrou com a variável gênero, saber se havia diferença entre homens e mulheres. E a outra pergunta é se ele sabe se algum trabalho em instituições, escolas de formação mais militar, tipo Instituto Militar de Engenharia e o ITA. Essas instituições têm uma tradição de seriedade. No caso do ITA, eles têm o que chama DC, que é Disciplina Consciente, e o aluno faz a prova no H8, no seu alojamento, com tempo definido, sem consulta, e eles observam rigidamente o tempo e não tem cola, porque eles também sabem que se tiver uma denúncia e for comprovado que houve qualquer desvio de conduta, ele só faz isso uma vez. Aqui no Ceará nós tivemos um histórico da antiga escola de engenharia, da UFC, quando ela também tinha o Código de Honra, que era modelo, e a Escola de Engenharia Civil da UFC era de reconhecimento nacional pela qualidade e pela integridade dos seus alunos. Esse período áureo da engenharia do Ceará, ele despencou quando a UFC acolheu um certo número de alunos vindo de escolas particulares, sobretudo de Mogi das Cruzes, e eles, eu vou usar a expressão chula, mas eles achincalharam o Código de Honra da engenharia. E aí ela perdeu toda a credibilidade que ela tinha conquistado como uma instituição séria e de alto padrão. Obrigado.
Muito obrigado, professor Marcelo. Com relação à pergunta sobre gênero, né, nós realmente estudamos, eu, inclusive estou aqui com a tese, e é a nossa tabela de número 21 da tese, né, em que a gente compara aqui no Brasil, em cada semestre, a competência moral de homens e mulheres. E não houve nada assim de diferente significantemente, né? Vejamos aqui no Brasil, primeiro semestre, masculino, feminino, o score de competência 26, masculino 24,5. Isso não atingiu diferença estatística. No oitavo semestre, as mulheres tiveram 12, a pontuação 12, e o masculino 18. E isso deu, do ponto de vista estatístico, deu 0,06 o P, né, o valor P. Houve uma tendência no oitavo semestre da escola brasileira as mulheres ter pior desempenho. Em Portugal foi exatamente igual, masculino e feminino, 31, pontuaram 31 a competência moral. E no oitavo semestre, feminino 29, masculino 26. Ou seja, no geral não se observou diferença. Havia uma segunda pergunta com relação ao ITA. Ligue o som, Marcelo. Marcelo, ligue o seu... Marcelo, a sua segunda pergunta, Marcelo. Era se ele conhecia trabalhos conduzidos em escolas militares do tipo IME e ITA. ITA. Não conheço. Na verdade, aqui no Brasil, nós temos poucos trabalhos abordando este assunto. Eu não conheço nenhum em escolas militares. Por incrível que pareça, existem alguns trabalhos comparando a religiosidade com competência moral, né? Alguns abordando uma relação inversa, né? Quanto mais religioso, menor a competência. É um trabalho que existem instrumentos validados para avaliação de religiosidade e a gente pretende, nós temos um projeto nesse sentido de tentar avaliar isso em nosso meio, né? Mas é um aspecto curioso assim, uma das hipóteses aventadas é que na religiosidade você tem uma moral que lhe é imposta, uma moral extrínseca, né? Que não é fruto de uma reflexão sua. Quer dizer, você acredita naquilo sem maior reflexão, né? É algo que lhe é imposto. Isso é uma das tentativas de explicação por que a competência moral na religiosidade, no excesso de religiosidade, ela é inferior. Eu vou fazer aqui uma hipótese com relação ao militarismo, às escolas militares. É possível, se você tiver um ambiente muito hierarquizado, em que o aluno tenha, digamos, poucas possibilidades de se colocar, né, numa discussão em posição de igualdade, haja um prejuízo para essa competência moral, que é o que acontece também, que é alegado também no ensino médico, né? Então, hoje isso está um pouco diferente, mas nós sabíamos que a relação de professor-aluno na medicina, há um bom tempo atrás, era muito assimétrica, em que o aluno ficava muito tolhido na sua possibilidade de questionar, na sua possibilidade de ter um discurso de pé de igualdade com o professor, do ponto de vista de se colocar adequadamente, né? Então, não existem estudos, eu não conheço estudos, isso é só uma hipótese, mas na medida em que você tem ambiência, em que não existe uma democracia que propicie uma discussão aberta, né, é possível que isso prejudique o desenvolvimento da competência moral. Bom, aqui no chat nós temos o doutor Jorge Magalhães, acadêmico Jorge Magalhães, se inscrevendo novamente. Eu gostaria de falar novamente, Jorge. Ligue o som, João. Doutor João Martins está falando, está desligado ao microfone. Então, fala o João Martins. João Martins, você tem que desligar, tem que abrir seu microfone. Doutor Elvésio, por curiosidade,
Os alunos que participaram da sua pesquisa tomaram conhecimento dos resultados? Tomaram, os alunos e os professores, né? Então, isso aqui já foi motivo também de apresentação na escola, uma das escolas em que esse trabalho se desenvolveu. Nós queremos lhe parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigado. Bom, alguém mais gostaria de falar? Perguntar? Henrique, eu posso agora um pouquinho? Posso falar um pouquinho? Eu ia lhe dar a palavra para você encerrar, mas não é encerramento ainda não, né? Ok. Eu primeiro quero parabenizar ao professor doutor Elvésio, né, que eu esperava uma conferência muito boa dele, sabe? Mas superou toda e qualquer minha expectativa, né? Muito obrigado por esse benesse que você trouxe para a gente, viu, Elvésio? Ficamos muito felizes. Eu particularmente aprendi muito. A única curiosidade que eu tive em relação ao que o doutor George Magalhães falou é que, como um observador muito próximo, né, dos estudantes de medicina, internos e residentes, o doutor George argumentou muito bem toda a impressão dele, todo o conhecimento dele, mas, do ponto de vista observacional, eu percebia diferente do que o George esperava, né? O doutor George se surpreendeu com os seus resultados. Pois eu não me surpreendi, sabe? Eu acho que eu esperaria que fosse exatamente assim, sabe? Eu me surpreenderia se tivesse sido ao contrário. Lógico que a minha impressão é puramente observacional, mas de alguns longos anos, né, que a gente trabalha junto de estudantes, mas o que você achou na sua pesquisa correspondia à minha expectativa. Eu queria só perguntar para você, não sei se cabe dentro dessa logística da sua pesquisa, você acha que... Porque você focou a pesquisa muito no aluno, né? No aluno. Então, eu pergunto a você, você acha que existe alguma influência deletéria dessa perda progressiva da competência moral que possa ser relacionada com o corpo docente? Com o corpo docente, essa é uma pergunta. E a mesma pergunta em relação à ação doméstica do estudante de medicina, da educação doméstica, né? Então, eu queria, não sei se você tem... Perfeito. Então, com relação ao corpo docente, o que seria a influência do que a gente chama de currículo oculto, né? Currículo oculto. Então, o que se diz é o seguinte, é que, na medida em que o aluno vive num ambiente de relativismo moral, né? Na medida em que ele não tem, digamos, aqueles espelhos adequados, aqueles modelos adequados, né? E que essas pessoas, às vezes, estão se dando bem, né? Então, muitas vezes, isso influencia negativamente. Na verdade, tem estudos que mostram que a ambiência positiva, ou seja, essa história do currículo positiva, se trabalhando essas questões de uma maneira sistemática, né? Isso impacta positivamente na competência. Claro, é verdadeiro também, né? Então, se você está num ambiente em que não, digamos, não predomina assim, um alto padrão ético no exercício da profissão e que você não tem bons modelos para se espelhar, e isso favorece a erosão da competência, né? Então, isso é uma verdade, e isso está descrito na literatura. A outra pergunta que o doutor Janetes me fez foi em relação ao ambiente domiciliar, né? Então, os alemães, eles têm um termo, que eu não me vem à memória agora, mas traduzindo é o seguinte, eles dizem que o aluno de medicina, lá com seus 17, 18 anos, ao adentrar o curso, eles já acham que, traduzindo para o português da palavra alemã, seria o efeito de teto. Ou seja, a sua competência moral está lá em cima, porque você é um sonhador, né? Você é um idealista, e a sua competência está lá em cima. E isso é o que eles chamam de efeito de teto. Quer dizer, se esse efeito de teto não for bem trabalhado daí para frente, e esse efeito de teto ele vem com influência de quê? Principalmente da família, né? Das relações sociais que ele teve antes, certamente da família, da igreja e das instituições, né?
da escola, tudo isso contribuindo para esse efeito de teto. Ou seja, você já chega com a sua competência máxima no 17, 18 anos. Se nada for feito positivamente daí para frente, o idealismo vai diminuindo e vai aumentando o cinismo. Né? Você vai criando a carapaça digamos, para se proteger das dificuldades da vida, né? É o que os autores chamam que o médico ou o aluno vai desenvolvendo uma responsabilidade desinteressada pelo paciente, uma preocupação desinteressada pelo paciente, né? Então, ele apresenta ali o caso clínico dele, muito bem e tal, mas emocionalmente ele não está nem aí, ele não está nem aí para o problema do paciente, né? Porque trabalha naquele ambiente, digamos assim, às vezes muito difícil até, e para se proteger ele se afasta emocionalmente dos problemas, né? E vai desenvolvendo essa frieza. Então, deixa aquele idealismo inicial, né? E para sobreviver, digamos assim, ele vai desenvolvendo esses mecanismos aí o doutor Ivan está aqui, sabe muito melhor do que eu, de autodefesa, né? Dos seus aspectos mentais aí, né? E vai se protegendo e vai se afastando do paciente emocionalmente. Então, se essa questão não for bem trabalhada, resulta no que a gente viu aí, que é a erosão da competência moral. Doutor Elvésio, o senhor aceita que eu faça uma consulta não ligada ao tema da conferência? Uma consulta rápida. Eu posso falar eu posso ter a palavra do Janetes, porque depois ele encerra, né? Eu lhe dou a palavra. Pode falar, Glauco. Boa noite a todos. Boa noite. Eu penso que a academia, depois dessa palestra do professor Elvésio, está mais rica, né? Eu até no chat aqui eu chamei de aula magna. Esse é um tema que sempre chama muita atenção de todos nós, médicos, e principalmente nós que estamos na universidade. E de uns mais, outros menos, né? Uns estudam mais, outros estudam menos, evidentemente. Mas me impressionou e me chamou muita atenção essa apresentação da tese do professor Elvésio, né? Levanta algumas reflexões que eu acho que são importantíssimas para nós professores, tanto da escola médica como também da universidade como um todo. Até porque eu penso que seja também uma missão da universidade colocar pessoas para a sua comunidade, para a sua sociedade, com uma formação mais ampla do ponto de vista ético e moral. Não só, repetindo aqui, não só direcionada diretamente com a área da saúde, vamos dizer assim, mas como um todo, né? O professor Jorge Magalhães levantou uma bandeira aí muito interessante quando ele falou que talvez fosse importante uma revisão uma provável revisão do currículo médico, haja visto que as cadeiras básicas elas foram, vamos dizer, no seu aspecto maior, elas foram inteiramente modificadas, o ensino das disciplinas básicas, né? E, juntamente com isso, ele falou também que provavelmente isso poderia ter um impacto na formação ética do estudante. E depois ele complementou sua fala, pelo que eu entendi, que talvez
as escolas médicas, dentro dessa readaptação do currículo, de evolução do currículo e do ensino, teria que fortalecer um pouco, ou fortalecer substancialmente, o ensino da ética médica. E eu concordo, assim, de uma maneira geral, eu concordo com o Geórgio, e até porque isso depois, se por acaso nas escolas de saúde, né, a gente conseguisse esse desafio, isso depois poderia extrapolar, né, para os outros cursos da universidade. E aí eu pergunto aqui o professor Wessel, que dentro com seu conhecimento e essa dedicação que ele tem ao assunto, qual seria, talvez, assim, o que nós poderíamos, como professor, como participante da gestão maior da universidade, como nós poderíamos interceder no sentido de nós fazermos com que o estudo da ética, de uma maneira geral, fosse incrementado dentro da universidade e, como eu disse, né, inicialmente ou prioritariamente dentro da área da medicina, né? Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Eu agradeço também aqui o espaço de fazer esse comentário. Agradeço Perfeito, a todos professor. vocês. Essa é uma grande preocupação, professor, porque, como é do vosso conhecimento, né, as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina, salvo engano, a última versão é de 2014, né, elas preveem, digamos, a formação de um egresso reflexivo, né, que tem essa competência de resolução de conflitos, que saiba trabalhar digamos, em equipe e assim por diante. E tudo isso passa por essa questão, né? Como é que a gente vai formar um egresso reflexivo se nós demos poucas oportunidades durante o curso de medicina dele desenvolver essas reflexões, né? Dele, digamos, ter uma formação uma verdade que parta dele mesmo, assim, através de um amadurecimento das discussões, das reflexões. Então, eu tenho a impressão que não há outro meio que não seja se repensar o currículo e se criar oportunidades na grade curricular, logicamente com qualificação do corpo de docentes ou de um grupo do corpo de docentes que se responsabilize por isso. Eu não acho que o ensino da ética deva ficar restrita aos professores de ética, né? Os professores de ética vão estar lá num determinado momento do currículo, em geral, eles não acompanham o currículo inteiro, a não ser que se monte uma grade e que os vincule a essa grade em todos os semestres, né? Mas o que eu vejo que é fundamental é que se criar momentos em todos os semestres, momentos em que haja um espaço para discussão ética, né? E que haja uma abordagem adequada, né? Que não seja aquela abordagem verticalizada, tradicional, de apresentar os artigos do Código de Ética e assim por diante, né? Ou seja, que se realmente se discutam dilemas morais, né? Que dê oportunidade aos alunos de reflexão, isso ao longo de todo o curso médico. Porque realmente é o que a gente diz, se fala muito em ética, às vezes se faz muito pouco por ela, né? Você vai procurar na grade curricular onde é que está a ética. Encontra lá em determinado semestre uma cadeira, né? E nas outras é só o conhecimento técnico, só o conhecimento técnico. Então, eu tenho a impressão que se tem que se repensar, né? Sentar, repensar a grade e envolver um grupo de professores e se pensar num currículo mínimo de ética, né? Que esteja assim compreendendo todos os semestres, né? Que envolva todos os semestres. Doutor Elvésio,
tranquilo que eu não vou lhe colocar em nenhuma dificuldade, não, em relação a uma consulta fora do tema da conferência, não. É porque eu acho que eu represento aqui, nessa minha pergunta, o anseio de uma grande parcela da classe médica cearense. Perfeito. E é porque nós, parece que pelos critérios adotados até agora, né, já que a demanda de vacinas, a demanda de pessoas, da população é muito maior do que a oferta das vacinas, então tem sido obedecido um certo critério que, a curto prazo, os médicos têm sido atendidos apenas por sua atividade na frente do atendimento de Covid e aqueles que contemplam uma determinada faixa etária para cima. E os outros, eu sinto nos colegas, eu ouço muito eles ansiosos, né? Aqueles que não estão contemplados desses critérios, como é que seria resolvido isso a pelo menos médio prazo? E eu vi recentemente, essa semana, duas agendas, uma agenda do CREMESP e uma do CREMERGE, né? Onde eles, eu não sei como, eles buscaram e conseguiram a recepção de vacinas suficientes para fazer uma agenda onde eles estão vacinando todos os seus associados, né? Todos os médicos de São Paulo pelo CREMESP e assim também no Rio de Janeiro. Então, agora perguntando ao presidente do nosso conselho, se tem alguma perspectiva, existe algum projeto no sentido de que isso possa contemplar também nós médicos cearenses? Doutor Janetes, grande prazer, eu vou lhe responder. No dia 1º de fevereiro, nós mandamos um ofício à Secretaria de Saúde do município, doutora Ana Estela, e eu falei com ela por telefone, a doutora Inês, a nossa vice-presidente, também falou no mesmo sentido, e mandamos um ofício também para o secretário de Saúde do Estado, doutor Cabeto, colocando à disposição as instalações do Conselho para vacinação dos médicos, e ainda não tivemos retorno, né, dessas solicitações, mas estamos trabalhando nesse mesmo sentido. E torcendo para que dê certo, né? Torcendo para que dê certo. Houve também uma manifestação do Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde, né? Um pedido ao Ministério da Saúde de que todos os médicos sejam contemplados, independentemente de faixa etária, né? Por constituir a força de trabalho que está lá na frente, né? E que, de certa forma, quase todos lidam com pacientes, né? Então, em tese, a gente está mais exposto. Eu não sei, eu não tenho conhecimento de retorno do Ministério da Saúde para o CFM ainda. Aqui no Ceará, nós não tivemos ainda o retorno, né? A doutora Ana Estela é uma pessoa que a gente sabe muito bem com ela e que é responsável pela vacinação aqui em Fortaleza, a Secretaria de Saúde do município, mas a gente vai lutar nesse sentido, vai tentar conseguir de todas as formas aí, para que o CREMEC também seja um ponto de vacinação. Logicamente que a parte, digamos, de pessoal é do pessoal que é treinado, da própria Secretaria de Saúde, né, do município, mas as instalações a gente está oferecendo, o nosso espaço, inclusive, armar tenda, se for o caso, né, para criar o espaço adequado para vacinação. Estamos aí na batalha. Ok, foi muito boa a sua resposta, porque é um alento, né, para aqueles que estão mais ansiosos em relação a isso. Eu ainda não divulguei, porque não tive a resposta, né? Perfeito, perfeito. Mas se eu tiver a resposta, eu divulgo. Eu folgo em saber que já é uma preocupação do senhor. O CREMESP em São Paulo já está vacinando, nós temos mais de 9 mil médicos, não é isso? CREMESP, São Paulo. A própria sede. É isso mesmo, né? Bom, meus amigos, eu queria informar a vocês que a doutora Ana Margarida cedeu a sala dela só até as 9 horas da noite e faltam apenas 4 minutos. Então, acho que a gente tem a oportunidade para mais uma pergunta e depois eu peço ao Janetson que faça o encerramento da reunião para nós não ultrapassarmos o tempo que ela nos pediu. Eu acho que o Oswaldo quer fazer uma pergunta, doutor Oswaldo Gutierrez, acadêmico Oswaldo Gutierrez. Abra o seu telefone, Oswaldo. Seu microfone, desculpa, microfone. Bom, o Oswaldo não está conseguindo abrir o microfone dele, então parece que o João Martins também queria fazer uma pergunta. Vou fazer um comentário, doutor João Martins.
Acadêmico João Martins. Bom, então, como não aparece nenhuma pergunta, eu peço ao acadêmico Janedson Baibo, nosso vice-presidente, que, por favor, faça o encerramento. Eu sei que ele vai agradecer o doutor Elvésio, por isso eu não vou ser redundante, né? Eu vou fazer minhas palavras do doutor Glauco Lobo, dizendo que nós terminamos essa conferência de hoje mais ricos do que nós começamos. Nós estamos saindo dessa live bem melhor do que entramos, né? Com inquietações, com perguntas a serem respondidas, com ações prováveis a serem efetuadas. Isso tudo deve-se ao trabalho e à sabedoria em torno do tema, doutor Elvésio. Nós ficamos comovidos pela sua ajuda, pela sua explanação. Agradecemos assim muito fleumaticamente, né, assim, muito alegremente a sua presença aqui. Sinta-se provavelmente convidado para coisas semelhantes no futuro próximo. Espero que o senhor esteja sempre à nossa disposição quando nós precisarmos da sua sabedoria. Muito obrigado, doutor Elvésio. E, em nome do presidente da academia, doutor Pedro Henrique Saraiva Leão, eu reforço o nosso abraço fraterno para o senhor, saúde para o senhor e para a sua família nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, e convido todos os acadêmicos para a próxima conferência mensal, na segunda quarta-feira de março. Muito obrigado e boa noite. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar com pessoas. Ana Margarida fez foto? Muito obrigado. Ana fez foto. Era isso que eu ia pedir para que ligasse a câmera para fazer a foto. E eu falei que 9h gostaria de encerrar, porque hoje é o aniversário da minha filha e meus filhos estão lá esperando que eu abraçá-la para a gente comemorar, né? Então, eu tinha essa reunião antes e eu falei que mais ou menos 9h encerraria. Mas pode passar um pouco, não tem problema. Mas agora a gente pode fazer a foto, né? Que todo mundo ligue aí as câmeras para aparecerem. Quem quiser, né? Evidente. Eu vou fazer o print. Às vezes a gente está tão feia que nem quer. Então, é bom ficar todo mundo com a cara bonita. Bonita que nem você, Ana, toda maquiada. Tudo bem, né? Obrigada a aparecer, não. Estou só avisando que quem quiser sair na foto. Ok, já bati. Obrigado. Boa noite. Até mais. Até mais para todos. Obrigado. Boa noite. E desculpe se alguém... Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Dá para a gente ver a foto, Ana? Eu vou compartilhar, vou botar no grupo. Tá certo. Vou encerrar por aqui e compartilhar a foto. Boa noite a todos. Vou encerrar. Boa noite.